bem, meu amigo? Vamos prosseguir com a mensagem da profecia bíblica, tá certo? Então eu estou aqui em Daniel, no capítulo 2, precisamente no verso 26. O rei perguntou a Daniel, também, chamado Beltesazar, você é capaz de contar o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Você é capaz de contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas, verso 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Olha aí, quando é os últimos dias? Aqui, a nossa época de hoje. Lá naquele tempo não era, mas hoje nós vivemos nos últimos dias. Então, Deus usou um rei para ter um sonho, para mostrar para nós hoje, nos nossos dias, o que estaria acontecendo. Você não acha que esse Deus é poderoso, meu amigo? Que esse Deus é onisciente, onipotente e onipresente? Você não acha que é um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós? Pois é, meu amigo. Então aqui, verso 28 diz assim, mas existe um Deus nos céus que revela o mistério. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estavas deitado foram o seguinte. Daniel, então, aqui no verso 29. Então, no verso 29, Daniel diz, quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Verso 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Daniel falando. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Olha, veja só isso. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Olha aí, certo? Daniel interpretando o sonho, contando o sonho para o rei. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. Certo? As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro. Olha aqui. E em parte de pau. Eu quero que você preste bastante atenção aqui nesses metais, porque tudo vai ter um significado na explicação posterior. Veja só. Primeiro, cabeça de quê? Cabeça de ouro. Certo? Um metal superior. Depois do ouro, que metal vem depois do ouro? Qual é o metal inferior ao ouro? Certo? Então, olhe bem. A cabeça era de ouro. O peito e os ombros eram de prata. Tá certo? Então, os quadris, diz aqui, ó. O ventre e os quadris eram de bronze. Ouro, prata, bronze. Você tá vendo, meu amigo? Depois vem o quê? As pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Eu quero que você preste bastante atenção aqui nesse local aqui, onde fala dos metais. Porque a cabeça significa um reino, certo?
E aqui na interpretação, Daniel vai falar cada parte. Daqui nós vamos jogar lá para Daniel 7. E de Daniel 7 nós vamos jogar lá para Daniel 8. E vamos chegar até Daniel 9. É uma coisa conjugada com a outra. Para você entender a profecia, precisa estudar de maneira correta, porque a profecia você lê uma coisa e significa outra coisa. Né? A profecia foi escrita assim por código para proteger a mensagem verdadeira para nós hoje. Tá certo? Então, meu amigo, diz então aqui, o verso 34. Enquanto estavas observando uma pedra, Daniel falando. Daniel então mostrou a estátua com essas partes, certo? Enquanto ele diz que estava observando a estátua, ele viu uma pedra, aqui no verso 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, olha aqui, atingiu a estátua, essa estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a cabeça da estátua era de ouro, os ombros e o peito eram de prata, o ventre e os quadris era de bronze, as pernas era de ferro e os pés misturados de barro com ferro. Por que esta pedra que se soltou de lá do alto, sem auxílio de mãos, não atingiu a cabeça da estátua? Não atingiu o peito da estátua, não atingiu os quadris e nem as pernas, mas foi logo atingir os pés, que os pés aqui são misturados com barro. Meu amigo, isso é um detalhe importante. Você sabe por quê? Porque o ferro, os pés, é a base de qualquer corpo. Você não acha, meu amigo? Quando você vai construir uma casa, o que você faz em primeira mão? Você faz a base. Mas aí então alguém chega para você e diz, o que você está construindo? Você diz, eu estou imaginando que quero construir uma casa, mas ainda estou na base. Por quê? Porque se você não fizer a base, como que você vai fazer a casa? Então você precisa fazer a base para depois construir sobre a base a sua casa. Você está certo? Você está entendendo, meu amigo? Então por isso que Jesus fala lá, no livro de Mateus, em edificar a casa na rocha ou na areia. E ele fala, aquele que edifica a sua casa na rocha, vem a tempestade, vem a ventania, vem o tsunami, vem o que for, a casa permanece firme, certo? Passa por toda tempestade, por toda tribulação e permanece firme. Mas quando alguém edifica a sua casa sobre areia, quando vem o vendaval, quando vem a enchente, quando vem o tsunami, quando vem os problemas, ela desmorona. Certo, meu amigo? Ela desmorona e é ruína. E ela cai ruína. Então, meu amigo, esta casa é a nossa vida. É sobre a rocha. Certo? Que nós temos que construir. Mas eu quero te dizer uma coisa, que esta rocha, aonde você vai construir a sua casa, não é Pedro. Olha, isso não foi Jesus que disse. Não é Pedro. Mateus capítulo 16, do 16 ao 18. Alguém muito ousado apareceu, fez essa interpretação, dizendo que esta pedra é Pedro, certo? Então pregou e ensinou para o mundo inteiro. Então hoje o povo crê que a casa aonde tem que edificar, a rocha onde tem que edificar a casa é Pedro. Mas não é Pedro, porque Pedro negou Jesus. Certo? Pedro negou. Jesus não ia fazer que todas as pessoas edificariam a sua vida sobre um homem. Certo? Esta pedra que ele estava falando era Jesus. Ele mesmo. Efésios 2:20. Pode conferir. Certo, meu amigo? Então, mas alguém que nos dá serviço de Deus interpretou a Bíblia da sua maneira e disse para o povo, olha, esta pedra onde você tem que edificar a sua casa é Pedro. E aí pegou Pedro
colocou com a chave na mão. Você já viu isso aí? E disse, olha aqui, ó. Depois dele vem uma sequência, mas é ele aqui que nós temos. Não é Pedro. Interpretação falsa da Bíblia. Certo, meu amigo? Então aqui, no livro de Daniel, onde nós já estamos aqui, verso 35. Então, o ferro, está falando na pedra que vai cair sobre os metais. O ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Que pedra será esta? Que pedra será esta que vai esmiuçar todos os reinos da terra? A volta de Jesus. Quando ele aparecer, quem tiver edificado a sua casa na areia, meu amigo, felizmente, é como diz aqui, vai virar vento, vai virar pó, vai ser destruído, certo? Mas se tiver edificado a sua casa na rocha, meu amigo, vai estar de pé, cantando o cântico da vitória de Isaías 25:9. Este é o Deus que aguardávamos. Nele agora nós vamos nos alegrar e viver para sempre. Olha que maravilha! Se estiver vivo, transformado num abrir e fechar de olhos. Corpo mortal se transformar em corpo imortal. 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Se estiver morto, ressuscitar primeiro, no momento da vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Você está entendendo, meu amigo? Que o crente fiel a Deus só ganha, vivo ou morto, só ganha. Que Deus seja louvado. Então aqui, Daniel capítulo 2, verso 36. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Daniel falando. E ele diz aqui, ó. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Verso 38. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade e os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Daniel disse para o rei, rei, tu és, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro dessa estátua. No final eu mostro a estátua para você ver, certo? No final talvez não desse vídeo, mas do outro. Aí diz aqui, ó. Depois de ti, rei, surgirá um outro rei inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro rei. Então, depois de Nabucodonosor vinha um outro rei, outro reino, e depois desse outro reino havia outro, terceiro rei. E depois do terceiro veio o quarto. Vamos lá. Depois de ti surgirá um outro rei inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro rei, reino de bronze, que governará toda a terra. Verso 40. Finalmente haverá um quarto reino forte, como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas vistos ferro misturado com barro. Verso 42. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Verso 43. E como viste, o ferro estava misturado com barro, isso significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente com o ferro não se mistura com o barro. Então, meu amigo, aqui, verso 44. Na época
desses reis, que rei? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Na época desses 4 reinos, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e também a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que ele fosse apresentar-lhe uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. É esse Deus, meu amigo, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que eu prego, é esse Deus que eu adoro, é esse Deus que eu glorifico, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Eu quero procurar aqui, ver se eu consigo encontrar aqui a estátua, para que você visualize, meu amigo, para que você visualize aí alguém que sonha, alguém que tem um sonho desse, com uma estátua como essa, se ele não fica realmente com a mente meio perturbada, né? Então, o rei Nabucodonosor, ele teve esse sonho. E esse sonho, meu amigo, ele fala justamente da volta do Senhor Jesus. Então, você e eu não devemos estar fora. Olha aqui a estátua, meu amigo. Esta é a estátua. Então, essa cabeça de ouro é o reinado de Nabucodonosor, de Babilônia. Aqui, ó. Babilônia. Babilônia que reinou aqui, ó, de 605 a 539. Né? Peito de prata. Foram os persas, os medos e os persas, que reinou de 331 a 168. Pernas de ferro, Roma, que reinou de 168 a.C. a 476. Dedos de ferro e barro, nações da Europa Ocidental, 476 ano domino, até o segundo advento. Então nós estamos nessa parte dos dedos, barro misturado com ferro. Nós estamos, foi justamente aí que a volta de Jesus vai acontecer. É justamente aí, porque Roma reina, o quarto reino na terra. Ela está reinando. E é justamente no reinado do quarto reino que vai aparecer a volta de Jesus e vai destruir do quarto reino até os reinos passados. Todos serão destruídos. Tudo aquilo que foi plantado por esses 4 reinos serão destruídos na volta de Jesus. Se você estiver com a verdade, meu amigo, você será salvo, porque você está vivendo a verdade, você está ensinando a verdade, você está pregando a verdade, está mostrando a verdade e está vivendo na sua vida. Mas se você não estiver na verdade, meu amigo, é perigoso, será destruído, juntamente com todos esses reinos. Então, eu li aqui a profecia de Daniel, no capítulo 2, mas nós vamos retornar a ela novamente, porque quando eu chegar em Daniel, capítulo 7, nós vamos ter que pegar aqueles metais, cabeça de ouro, rei de Babilônia, certo? Peito com ombros de prata, medos e peças, certo? Quadris e ventre de bronze, Grécia, os gregos. E pernas de ferro, Roma. E pés de ferro misturado com barro. Roma na sua fase papal, porque na fase pagã, perna misturada, perna de ferro, certo, meu amigo? E foi terrível. Os cristãos foram mortos por esse poder
nesta época, quando esse sistema estava reinando, na fase pagã. Mas hoje ele reina soberanamente na fase papal. Que Deus te abençoe e te guarde. Te ilumine em nome de Jesus. Um abraço.